acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Capítulo 5, Mateus, o verso é o primeiro. E ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro, à porta da residência. Irmãos, na semana passada nós aqui fomos usados pelo Senhor para dizer que em 3 dias, eu disse quantos dias? Vou repetir, eu disse quantos dias? 3 dias Deus ia trazer resposta ao teu coração. Eu não sei qual foi a tua entrega, eu não sei o que você entregou para o Senhor, eu não sei o que você se deleitou na presença do Senhor acerca da palavra anunciada aqui ao terceiro dia. Eu bem fui explicativo, de que nesse texto há um cenário tão dramático acerca de que um homem chamado Amã vai se levantar contra o povo judeu, e ao se levantar ele vai fazer que o rei Assuero assine um decreto contra esse povo. E ao assinar esse decreto, ele toma ciência disso. Mardoqueu, quando toma ciência disso, ele vai para o pátio principal, rasga as suas vestes, se veste de pano de saco, coloca cinza sobre a sua cabeça, para chamar a atenção de Esther, que com tudo que ouviu seu tio falar acerca de como ela teria que se impor quando fosse chamada, Esther no primeiro momento ela não entende o chamado. Esther no primeiro momento ela não entende a pronúncia do seu tio. Esther, ela se coloca com medo do que o seu tio está se pedindo. Nós vamos entender bem no texto acerca de que Esther, ela dá uma resposta daquilo que o seu tio havia lhe trazido através de um outro homem que trabalhava para ela, do seu servo. E ela diz bem para ele: tio, ou assim, vamos dizer com outras palavras, tio, eu não posso fazer isso. São 30 dias que o rei não me chama diante da sua presença. Quando nós vamos se basear acerca do texto, nós vamos entender que Mardoqueu, ele manda uma resposta para Esther. Esther, tu se acha que se tu colocaste nesse lugar aonde que tu está, não foi por intermédio de Deus, tu não tomou essa posição porque Deus te colocou aí, para que você pudesse no tempo certo interceder pelo povo judeu. Esther entende acerca daquilo que o seu tio pronuncia através de um outro homem. E Esther, ela vai entender o resultado de uma palavra acerca de um tio que estava envolvido acerca daquilo que ele tinha escutado. Só que quando nós vamos entender a história, ela quando se pronuncia, nós lemos que no capítulo 4, no versículo 16, Esther chama o povo para oração e para jejuar. E o texto é bem claro que eles ficaram ali durante 3 dias. Acerca do capítulo 5, no versículo de número 1, nós vamos entender que depois do terceiro dia, Esther, ela vai colocar suas vestes reais. Esther, ela vai se colocar no pátio principal. Nós vamos entender a história de que se o rei
estivesse sentado no seu trono e não estendesse seu cetro, ninguém poderia chegar à sua presença. Só que nós entendemos nessa igreja, nesse lugar, na quinta passada, que quando você ora, Deus responde a sua oração. Eu vou repetir: quando você ora, Deus responde a sua oração. Eu vou entender que diante desses 3 dias, a qual Esther se possibilita em estar em jejum e oração, em disponível ao que Deus queria fazer, Deus, Ele vai responder a oração de Esther. Por quê, pastor? Porque ela, quando se disponibiliza acerca do que Deus tem para tratar quanto à vida dela, quando ela se levanta diferente. Eu não sei se é com você, se é comigo, se é com a igreja. Quando você tem uma vida de oração, ou quando você entrega um propósito do Senhor, quando se você se levanta do chão, Deus tem algo estabelecido sobre a tua vida. O que é, pastor? Uma unção diferente se estabelece sobre a tua vida, e tu se levanta dizendo e apontando para o inimigo da tua alma, dizendo: não adianta tu ficar na minha frente, sai da minha frente, Satanás, que senão eu passo por cima. Esther se levanta diferente. Esther, ela vai na presença do rei. O decreto que era para a morte, eu vou repetir porque tem alguém precisando de ouvir aqui essa noite, Mateus. O decreto que era para a morte, hoje Deus está dando um ponto final, porque Ele tem uma história nova para realizar na tua vida. Se tem crente com mão levantada, eu vou profetizar: ei, no culto do sobrenatural, crie expectativa daquilo que Deus irá fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Esse culto aqui, meu irmão, irá ficar marcado na história, porque dia 23 de outubro eu declaro sobre a tua vida que nenhum mal sucederá sobre você, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. A narrativa do texto ela é bem explicativa acerca de quando Esther ela se coloca na presença do rei. Deus, ele pergunta para ela: Esther, o que tu queres? Eu posso lhe dar a metade do meu reino. Esther vira para o rei e diz que quer um banquete, quer dar um banquete para o rei e para Amã. Só que dentro disso, Amã, ele vai criar alguma coisa na sua cabeça em entender que Esther estava honrando a vida dele. Só que quando Esther ela é sabedora daquilo que Amã tinha se levantado, o decreto que Amã tinha se levantado contra o povo judeu, agora Esther tem que saber, tem que agir com sabedoria. Esther, ela não vai agir de qualquer jeito. Esther diz assim, no versículo de número 8 do capítulo 5: se encheu a favor de perante ao rei, se bem parecer ao rei, conceder-me a petição de cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe darei e prepararei amanhã, então farei segundo ao rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei. Meu Deus, isso aqui é forte. A porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra
contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir aos seus amigos e a Zeres, sua esposa. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, tudo que o rei tinha agradecido. No 12 disse mais Amã, a própria rainha Esther: ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, então a mim e também para amanhã estou convidada por ela juntamente com o rei. Porém tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faz uma forca, Jesus, de 50 côvados, a cerca de 22 metros de altura. Pela manhã, diz ao rei: nele enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. Sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. O capítulo é o 6. Naquela noite, o texto vai dizer que o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os deuses eunucos do rei, guardas da porta, porque tinham procurado matar ao rei Assuero. Só até aqui, Mateus. Versículo 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Pega a palavra, irmão. Quando você ora, o céu está se movimentando ao teu favor. Não pense você que as suas orações ela tem batido no teto e voltado de uma forma que Deus não está ouvindo aquilo que você suplica a Ele. Não entenda que Deus ele está com os ouvidos tapados para não ouvir aquilo que você tem falado no teu íntimo com o Senhor. O rei aqui não vai dormir porque o céu está se movimentando a favor de Mordecai. Quando nós vamos ler o texto, nós vamos entender que é o tempo de honra para a vida de Mordecai. Eu vou profetizar que na tua vida, a partir de hoje, há um tempo de honra estabelecido sobre o céu para a tua vida. O inimigo, ele tentou uma vez. Eu vou repetir, o inimigo tentou uma vez, tentou 2 vezes, 3 vezes. Eu não sei quantas vezes o inimigo tentou contra a tua vida, mas vai a palavra. Deus te colocou de pé, porque o propósito que ele tem na tua vida vai se cumprir. O inferno se levanta dizendo: eu vou matar, aniquilar, não tem mais jeito, vou paralisar. E o céu está se movimentando dizendo: tem jeito, porque quem ora tem resposta. Tem jeito, porque quem ora tem um Deus que vai à frente, quebra a barreira, quebra o laço, quebra tudo, e você se mantém de pé. O Deus de provisão e sobrenatural está na casa, está na casa. Quem pode receber, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, aplauda Ele em nome do Senhor Jesus. Deus ele vai honrar Mardoqueu por causa da sua fé, justiça e fidelidade. Justamente por se recusar a curvar diante de Amã. Os judeus, por costume, eles vão bem entender, porque o único que eles poderiam se curvar
era o próprio Deus. Amã, ele tem um decreto estabelecido, achando que está por cima, da carne seca. Mas quem tem uma vida de oração, tem um propósito estabelecido no céu. Deus estava trabalhando em silêncio. Deus sempre abre um caminho para o seu povo em meio à crise. Na mesma noite, antes de Amã solicitar a vida de Mardoqueu, Jeová, o Deus de aliança, trabalhou de uma forma invisível para salvar a vida de Mardoqueu. Você parece assim contigo, comigo, conosco. Parece que você fala com Deus, parece que você clama a Deus, o inimigo está se levantando, você não está vendo nada, mas você continua de pé. Tem vez que Deus vai deixar que o inferno balance o seu alicerce, para saber em quem você está depositando a tua fé. Eu vou repetir, porque tem gente que precisa ouvir isso. Deus, ele permite Satanás te balançar, para saber em quem você está depositando a tua fé. Deus não dorme. Deuteronômio capítulo 33, versículo 12 vai dizer que Benjamim disse: o amado do Senhor habitará segundo com ele, todo dia o Senhor protegerá e ele descerá nos seus braços. Salmos número 3, versículo 5: eu me deito e me pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Vai pegando a palavra. Salmo de número 127, versículo 2: será inútil levantar de madrugada, dormir de tarde, comer pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Salmos de número 116, versículo 6: Senhor, vela pelos simples, quanto estava prostrado, ele me salvou. Salmo número 63, versículo 6, 7 e 8: no meu leito, quando me recordo, em ti medito durante as vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, minha sombra das suas asas. Eu canto alegria, minha alma pega-se a ti, e a tua mão direita me ampara. Ei, meu irmão, minha irmã, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando ao teu favor. Não se preocupe se o inferno tem se levantado e tem dito: eu pego, eu destruo, não tem mais jeito. O Deus da aliança está na casa e tem honra para você. Salmo de número 23: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, levante-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, porque pelo amor do seu nome. Isaías 40, 28, 29: será que você não sabe nem ouviu? O eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Sabedoria nele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças de que não tem nenhum vigor. Isaías de números capítulo 62, versículo 2: as nações verão a sua justiça. Ó Jerusalém, todos os reis contemplarão a sua glória. Você será chamado por um nome que a boca do Senhor designará. Deus não dorme, Deus não dorme. Ele está tomando conta de tudo, e o controle não saiu da mão dele em nenhum tempo. Não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. Não é na tua vontade, é na vontade do Senhor. Fique atento na
as promessas que Deus um dia te prometeu vai se cumprir. Hoje, dia 23 de outubro, você vai sair desse lugar do culto do sobrenatural, porque tem honra para a tua vida, tem honra para a tua casa, tem honra para o teu ministério, tem honra para os teus filhos, tem honra para os teus negócios, para os teus projetos. Deus tem honra do céu para você, para você, para você. O rei não dorme a noite toda. Parece uma coisa simples, Mateus. Não dorme porque acabou o sono. Não dorme porque tem uma insônia. Só que quem não dorme fica meio indisposto. Não dorme, traz alguém para dentro para ler as crônicas, para saber o que aconteceu alguns dias atrás. Irmãos, Deus se lembra de você. Se preciso for, Deus vai incomodar o inferno a teu favor. Pare de ficar aí se martirizando por dentro, dizendo consigo próprio: Deus não está me ouvindo. Parece até que eu estou indo à igreja em vão. O sono do rei, o sono que o rei tinha não se perdeu, não foi à toa. Foi a favor de um homem, a favor de um povo, que um dia Deus tinha feito uma aliança, e essa aliança não poderia ser quebrada. Irmãos, eu tenho algo em minha vida, assim como Jeremias, Deus vai dizer que ele foi, na realidade, escolhido desde o ventre da sua mãe. Não é diferente comigo nem contigo. Não é diferente conosco. As promessas que um Deus um dia usou um vaso para te levantar o dedo como voz de profeta e dizer assim: eis que te digo que vai se cumprir, tem um propósito na sua vida, vai se cumprir na tua vida. Se eu profetizei em nome do Senhor Jesus que hoje é o dia de honra, vai haver honra para a tua vida. O inferno está tentando embaraçar a tua mente e o teu coração para dizer que não tem honra, mas Deus me trouxe aqui para dizer que essa noite, ou a partir dessa noite, tem honra para você. Estava achando que estava por cima da carne seca, agora eu dei um jeito, a forca está pronta, agora mato. Quem te disse? Não se preocupe. Se você tem uma vida com Deus, fique só atentos aos sinais. O inferno está aí para tentar confundir aquilo que Deus prometeu para nós. Amanhã ele vai entender de que agora eu acabei. Primeiro eu pego ele, não se curva. Ele não se curva. Deixa comigo, que eu resolvo o problema. Faz lá uma forca a cerca de 22 metros de altura. O inimigo preparou uma forca, mas Deus mudou o quadro.
Amã foi usado por Deus para exaltar quem ele queria destruir. Quando Deus decide te exaltar, ninguém pode impedir. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele está preparando um capítulo novo para a tua vida. Eu não estou ouvindo nada. Parece que o céu não está se movimentando. É nesse momento que Deus está preparando um capítulo novo para você viver, para a tua casa viver, os teus filhos viverem. Preste bem atenção nisso. Quando o rei vai perguntar assim: quem foi esse? O rei vai falar assim: então disse o rei, que honra e distinções deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi, versículo 3, isso, Mateus. Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que serviam. Perguntou ao rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai. Preste atenção nisso. A forca que ele, Amã, tinha preparado. Meu Deus, vai virar tudo, Mateus. O servo do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem, quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais, o que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dele aquele que o rei deseja honrar. Levando ao cavalo pela praça da cidade diante dele, apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para que com o judeu Mordecai. Espera aí. Há um tempo atrás o inimigo das nossas almas tinha se levantado dizendo que ia te matar, que tinha uma forca pronta e parecia que estava dando tudo certo. O céu essa noite está se movimentando ao teu favor. Preste atenção no texto. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Hoje é tempo de honra para a tua vida. O mesmo que se levantou contra a tua vida, o mesmo que levantou a calúnia sobre a tua vida, o mesmo que se levantou contra a tua casa e contra a tua família, esse mesmo vai ter que dar um passo para trás e entender que tem um Deus
Deus se movimentando no céu a favor da tua vida, a favor da tua casa. Eu vou profetizar sobre esse ministério. Deus está se levantando do céu e dizendo àqueles que caluniaram, falaram mal, levantaram o dedo, dizendo que não vai, não tem jeito, vai ter que se retratar com o céu, vai ter que se retratar com o anjo da igreja, porque Deus hoje me trouxe aqui para dizer que há um tempo de honra para nossas vidas, há um tempo de honra para esse ministério, há um tempo de honra para a vida dos nossos pastores, há um tempo de honra para você que está me assistindo na internet, há um tempo de honra para você. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, levanta a tua mão, dá um glória, dá um glória. Amã tomou as vestes do cavalo, vestiu Mordecai, levou o cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele assim: meu Deus, se faz o homem a que o rei deseja honrar. Você vai dormir de um jeito. Você vai dormir de um jeito. Mas o amanhecer de Deus na tua vida, tu verás o cuidado de Deus que Deus tem contigo. Quando parece que o inimigo venceu, Deus muda o cenário. Enquanto o inimigo trama a sua queda, Deus prepara o teu levante. Meu Deus, Deus é especialista em mudar cativeiro. Deus é especialista em mudar cativeiro. Às vezes você ora, chora e parece que nada está acontecendo, mas eu profetizo essa noite que no mundo espiritual Deus está preparando um tempo de honra para você. Quem pode aplaudir Ele? Quem pode aplaudir Ele? Quem pode aplaudir? Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Essa noite Deus está confundindo o teu inimigo, porque Ele quer te honrar. O decreto do inimigo era destruição, era para a morte, mas Deus está se movimentando ao teu favor. Se prepare para viver a honra que Deus tem preparado para você.